você buscou a palavra, ela falou assim, busquei e Deus confirmou. E aí, a Alexandra, ela colocou o seguinte, é verdade, meu ex-marido era um santo na igreja, dentro de casa ele era um demônio, eu sofri, me separei e perdi a liberdade, e o monstro continua na CCB com liberdade, tá? Então isso aqui, gente, isso aqui é para vocês entenderem como que funciona na CCB. Então quer dizer, esse rapaz, esse jovem aí que eu coloquei o áudio aí, o vídeo dele, ele não pôde ter liberdade na congregação porque ele tinha uma franja, ele andava com uma calça um pouco mais apertada porque ele fazia lá a academia, entendeu? Não tem prova nenhuma de que ele tinha fornicado antes, enfim, não tinha fornicado. Só que esses casos aqui, o pessoal tá tudo com liberdade. Tá vendo? As pessoas que não deveriam ter liberdade, espancadores, essas pessoas aí, elas estão com liberdade. E aí, como é que fica? Né? Por exemplo, a doutrina diz que se você se separa sem motivo de pecado, quer dizer, digamos que você descobriu que o seu marido teve um caso com uma mulher, fora do casamento, lá onde ele trabalhava, mas assim, ele não chegou nas vias de fato, ou se chegou, você não tem como provar. Você vai chegar para o ancião e vai falar que você quer se separar porque aquela pessoa, eles vão pedir para você as provas, quer dizer, o cara tem que estar lá no ato e você tem que estar fotografando o ato para você ter como prova, né? E aí? Né? Mas, enfim. Aí, vai se separar sem motivo de pecado. Se você se separar, você pede a liberdade. Ok. Se fosse aplicado a doutrina para os dois, a mulher perdesse a liberdade e o homem também, ok. Está se cumprindo a doutrina. Assim como em uma empresa, você cumpre as regras. Né? A regra é para todo. Não tem esse gerente, gestor, não tem faxineiro. Tem uma regra lá que é para todos. Não importa o seu nível, o seu grau de importância ali dentro da empresa, não importa o seu cargo. Tem regras ali que é para todos. Entendeu? Sem exceção. Então, se quebra, tem que ser aplicado. Na congregação, se tem a doutrina, tem que ser aplicada. Mas tem que ser aplicada aos dois. E aí fica-se a pergunta: por que se aplica para a mulher, mas não se aplica para o homem? E vocês não são machistas? Por que a mulher sempre está errada e o homem nunca está errado? Por que o homem continua com liberdade e a mulher não? Por que isso? Isso não é caso de, se as mulheres da congregação se respeitassem a si mesmas, elas se uniriam e iriam no Ministério Público e denunciariam essa igreja. Entendeu? Porque isso aí é prática de que não pode acontecer nos dias de hoje, gente. Não pode acontecer. Essa moça se separou do marido, né, do Jack, como ela chama. Olha que ponto. A mulher ter que chamar o pai das suas filhas de Jack. Teve que se separar dele para proteger as próprias filhas do próprio pai. E proteger as mulheres da família, né? E aí, cadê o ministério nessa hora? Para pegar esse daí e pegar e tirar a liberdade dele, chamar a atenção dele e falar para a irmã: irmã, nós estamos aqui para te ajudar, para te orientar no que precisar. Precisar de advogado, a gente arruma para a irmã. A gente faz aqui o que for para a sua proteção. Era esse o trabalho que a igreja deveria fazer, porque é para isso que o governo dá a isenção de impostos para as igrejas, para que a igreja ela sirva a comunidade. Mas para que serve a congregação? Ela ajuda a comunidade em alguma coisa? Não ajuda. Liga agora na congregação, faz um teste você, crente CCB. Liga agora em uma igreja, ou para algum ancião, e fala: irmão, eu preciso de um advogado, eu não tenho condições de pagar, mas eu preciso, para você ver se eles vão te arrumar. Não vão. A não ser que você seja bem de vida. Aí eles vão fazer
Igual o caso que o Michel falou no outro vídeo, na outra live que ele fez. Para ficar de olho nos seus bens e fazer o seu testamento e tomar tudo que você tem da sua família. Entendeu? Até aquilo que não foi dado para ela, ela vai querer tomar, ela vai querer achar que ela tem direito. Então, para correr atrás do dinheiro dos outros, tem advogado. Mas para ajudar um pobre, uma pessoa humilde, não tem. Não tem. Entendeu? E aí vocês ficam assim, sempre. Eu tô conformado porque, assim, se na congregação não tem isso, nas outras igrejas é bem pior. Então você se contenta em comer o pão velho com manteiga só porque o outro tá comendo sem manteiga? É isso? É por isso que vocês não prosperam. Porque a mente de vocês já é de escravo, de pobre, de gente que tem que viver na sola. Entendeu? Coitado de vocês, vão morrer trabalhando. Para a congregação ainda, por cima. Entendeu? Porque enquanto vocês trabalham lá na igreja construindo, eles trabalham, sabe como? Viajando. Vê se convidam você para trabalhar na obra viajando, indo para outros países. Vê se eles convidam vocês para isso. Não. Claro que não. Porque você só serve para virar massa. Entendeu? Porque na hora que o templo está em pé, quem vai atender o culto, quem vai ser honrado, é o ancião que às vezes nunca pisou o pé naquela igreja. É triste. Sabe, pessoal, é umas indignação de ver. E tem gente ainda da congregação, pode ir lá no perfil do Michel, lá no TikTok, Reflexões por Michel Oliveira. Que vocês vão ver, tem muito comentário assim, falando que está passando pela mesma coisa, que conhece aquela história, que tem um conhecido, um parente, às vezes a própria pessoa ainda está passando por aquilo, mas você vai ver muita gente lá gritando, mentiroso! É mentira, tá mentindo. Você quer sujar o nome da obra de Deus. Vocês vão ver um monte desses comentários lá. Aí eu fico perguntando, como é que a pessoa pode dizer que é mentira a história de vida daquela pessoa? Como que você pode dizer que é mentira? Você acha que a pessoa sonhou aquilo e veio para a internet colocar a cara a tapa e contar mentira? Uma história inventada que poderia ser desmascarada facilmente? Porque os amigos dela, os parentes dela, os vizinhos dela, as pessoas que conhecem ela, vai ver o vídeo dela. E vai poder dizer se ela está mentindo ou se ela está falando a verdade. Então ela seria desmascarada facilmente. Mas vocês querem gritar que é mentira, sabe por quê? Porque vocês ainda não levaram a cajadada de vocês, mas vocês vão levar. E vai ser na hora que vocês menos esperar e que vocês mais precisar da igreja. Entendeu? Eu ainda vou ver muitos voltar aqui no canal e contar a sua a sua triste experiência. Entendeu? Hoje você está ouvindo a história desse rapaz, mas daqui a um tempo talvez a gente conte a sua própria história aqui também. A Letícia, ela colocou aqui o comentário, e o meu ex já estava na CCB e ficou com a viúva do irmão e ficou com ela dentro da casa. E depois se casou com outra da CCB. Pela Bíblia, ele teria que se casar com a viúva do irmão. Como assim, a viúva do irmão? Do irmão dele de carne? É. Mas por que ele tinha que casar com a viúva do irmão dele? A cunhada dele. Sim. Não, Aqui, mas... Vamos ler novamente. Vamos lá, Letícia, vamos lá. E o meu ex já estava na CCB e ficou com a viúva do irmão. Tá, ficou de ela, eu acho que foi. E ficou com ela dentro da casa e depois se casou com outra da CCB. Pela Bíblia, ele teria que casar com a viúva do irmão.
pela Bíblia, né, gente? Vamos falar assim, ele ficou com a viúva do irmão? Até que ponto ele ficou com essa viúva? Foi só beijinho? Foi só amasso? Teve os, os me disse todo, né? Teria que analisar isso, né? Aí fala assim, pela Bíblia. Não, pela Bíblia não, gente. Nós temos raciocínio lógico, nós temos a lei do nosso país, a gente não precisa usar a Bíblia para isso. Mas eu acho que por moralidade, o certo era ele casar com ela, já que ele havia ali supostamente mordido a maçãzinha, né? E ela colocou exatamente isso. Ela colocou porque eles tiveram relação. Ó, Então, aí, deixa eu só acrescentar aqui, ó, uns comentários legais aqui do pessoal da congregação, ó. Sobre o vídeo que eu coloquei lá da Jaque, né, da Jaque Souza. Aí a irmã colocou, a Sônia Dias colocou assim, irmã, perdoa, mas temos que estar alicerçados na palavra. Meu esposo me abandonou com 2 crianças pequenas, ou seja, na congregação. Fui buscar a palavra e o Senhor falou na santa bendita palavra que ele seria o meu esposo. Ele me ajudou em tudo, não casei de novo, ninguém conhece ninguém, mas dos olhos do Senhor ninguém foge e nem se esconde. O que ela tá meio que colocando de uma forma subliminar aqui é tipo assim, não precisa colocar o vagabundo no pau, né? Não precisa entrar com processo para poder um cara pagar pensão, né? Porque Deus cuida de nós, né? É mais ou menos assim. Aí a Patrícia, ela colocou assim, né? Irmã, eu entendo perfeitamente. Conheci um irmão, olha só, conheci um irmão, ele é porteiro até hoje e se faz de bonzinho e também trabalha na obra, mas só Deus sabe o que passei na mão dele. O que será que essa irmã passou na mão desse porteiro aqui? e o que será que ela é dele, né? Será que é enteada, filha, prima, sei lá, alguma coisa, né? Esse vídeo da Jaque foi o que ela conta o quê? É sobre os lobos da igreja, aquele caso lá. Ah, sim. Então, para vocês verem, a pessoa vem e coloca um comentário assim. Tá, ela colocou a experiência dela de vida, não estou invalidando. Que ela se separou do marido, ficou com os 2 filhos, e Deus falou para ela que seria o esposo dela. Isso não quer dizer que ela não pudesse casar novamente. O que Deus quis dizer é que cuidaria dela e dos filhos, tá? Mas, infelizmente, a interpretação na congregação é nível 0, né? E aí, o que acontece? Ela pegou e não casou, cuidou dos filhos sozinha. Isso foi uma opção dela. Se ela quis viver assim e deu certo para ela, ok, mas tem outras pessoas que não conseguem. Às vezes pela questão financeira, pela dificuldade, às vezes mesmo porque não consegue viver sozinho. E aí? Vamos dizer que o outro está errado só porque ele tem uma necessidade diferente da nossa? É esse que é o problema. A congregação, ela acha que é uma fábrica de robôs. Todo mundo tem que gostar das mesmas coisas, vestir as mesmas coisas, andar pelos mesmos caminhos, ter as mesmas experiências de vida e tem que agir da mesma forma, tem que entender a palavra da mesma forma. E não é assim, gente. Somos seres humanos, entendeu? Aí vocês vê, cada comentário, sabe, que você observa até pelos comentários, que não tem nada a ver com aquilo que foi dito no vídeo, às vezes. Entendeu? Às vezes tem comentário que não tem nada a ver com o que foi dito no vídeo. Entendeu? E a pessoa tá lá. Aí você já vai vendo ali uma peneira, o nível que as pessoas estão de alienação. O que é alienação? É quando tiram de você a capacidade de você pensar, a sua capacidade crítica, analítica, a sua capacidade de opinar, de decidir por si o que é melhor, entendeu? Infelizmente, a igreja tira isso das pessoas. A gente vê cada vez mais na congregação meninas com 16 anos casando.
Meninas com 17 anos, sendo já mãe de mulher casada, mãe de filhos, com 17 anos. Era para estar estudando, era para estar desenhando o seu futuro, era para estar ali, ó, construindo a sua carreira. Mas a única coisa que a pessoa está preocupada é em casar e ter filho. Casar e ter filho. Parece uma fábrica. Na congregação é assim. A moça nasce dentro da congregação. O primeiro sonho é ser organista. Por quê? Porque as pessoas idolatram as organistas, os músicos. Idolatram. Eles veem como se fosse uma pessoa diferenciada. Parece que o sangue que corre nas veias dela é azul. Aí, depois disso, o próximo passo é casar. Casar. Parece que se não casar vai morrer. Aí o próximo passo, logo em seguida, ficam gestantes e têm filhos. Por quê? Porque não teve educação sexual. Então, casam e não se previnem, entendeu? E acabam engravidando cedo. Assim, antes de estruturar o casamento, já tem filhos. E hoje em dia, você vê aí moça na congregação com 20, 25 anos, que já tem 3, 4 filhos. Entendeu? Até mais. Dependendo do lugar, tem até mais. Então, você vê que, sabe, é uma alienação. Porque se eu tivesse uma filha e eu fosse da congregação, eu iria ensinar minha filha a correr primeiro atrás de estudar, estruturar uma carreira, depois ter ali o seu próprio dinheiro, poder dizer assim, que é independente financeira, e depois dela estar independente financeiramente, aí sim ela buscar um casamento, entendeu? Buscar um casamento, só ter filho ali depois de um bom tempo de casado, quando o casamento já estiver estruturado, firme mesmo, né? Um conhecendo bem o outro, aceitando os seus defeitos, os seus acertos, entendeu? Aí sim ter filhos, entendeu? E assim por diante. Mas não, na congregação é tudo atropelando, sabe por quê? Porque tiram a capacidade da pessoa pensar, refletir, sonhar, entendeu? Eu já vi gente que tinha sonhos e abriu mão dos sonhos para seguir uma suposta palavra que supostamente foi para ela, entendeu? E ela abriu mão dos seus sonhos para viver sobre, sobre aquela promessa. E tá até hoje esperando a promessa cumprir. Entendeu? Só para finalizar aqui, Marcela, para a gente poder finalizar a live aqui, teve até um comentário de uma irmã que ela colocou o seguinte, a Sueli Lopes, está aqui, ela colocou aqui o comentário, né? Ela colocou, tem um conhecido que é músico na congregação. Na época, eu tinha uma loja de roupas. Só Deus sabe as barbaridades que ele falava, que fazia com mulheres. Eu achava um absurdo, um homem casado com um neto, pois eu tinha nojo dele. Um dia, no dia de ir para os cultos, se alinhava no terno e ia para os cultos tocar seu instrumento. Tá vendo? O cara casado, contava uma série de absurdos lá que acontecia lá, que ele fazia com as mulheres e ia tocar na igreja, para você ver. Entendeu? Então, são essas pessoas que se escondem. Pode falar, Marcelo. Só uma pequena observação. Ele ia na loja dela, ela tinha uma loja de roupa. Ele ia na loja dela sozinho, né, sem a família dele. E ficava contando para ela, por que contando para ela? E ela foi conivente, porque ela escutou isso. Ela escutou isso várias vezes e não falou para ninguém. Ela não gravou alguma vez ele falando isso e não levou isso para frente? Olha que barbaridade, gente. Que estranho. Desculpa se a irmã assistir esse vídeo. Irmã, me perdoa, mas por que ele ia contar isso para você? Você era confidente dele?
Por que ele se abria com você para contar as barbaridades que ele fazia com os outros? E desculpa, se me contasse uma vez, a segunda vez que eu visse o caboclo, eu já ia botar o celular para gravar. Eu gravaria tudo, e nem que se fosse de forma anônima, eu mandaria para a polícia, com o endereço e o nome dele. Entendeu? Agora a pessoa escuta essas barbaridades tudo e a vida continua normalmente. Ai, eu só não quero ver a cara dele, quer dizer, ele não aparecendo na sua frente, tudo estava tudo bem para você. E as pessoas que foram vítimas dele, que estavam silenciadas por medo de ninguém acreditar? E se você procurasse essas pessoas e falasse, olha, ele confessou para mim o que fez com você, vamos, que eu vou te servir de testemunha. Mas a pessoa ficou lá, morreu no meio da sua dor, porque não tinha ninguém para amparar, porque teve medo de contar para alguém e ela ser desacreditada. E você poderia provar, a irmã poderia provar que aquilo era verdade, porque ele mesmo confessou para ela e ela não fez nada. A única coisa que ela não queria era ver a cara dele. Vocês estão vendo, gente? Aí onde que está o amor? O amor de verdade, ele se importa com o outro. O que o outro sente, a dor do outro é sua dor. Se a dor do outro não é sua dor, o mais doente é você. Entendeu? Então, é esse que é o problema. Pessoas assim dentro da congregação, omissas, que tem oportunidade de fazer justiça e não faz. Isso dói muito, sabe? Porque poderia ser um sobrinho nosso, uma sobrinha, um filho, uma prima, sei lá. Ou até mesmo ser alguém que a gente conhece que ama muito, que gosta muito. Poderia estar passando por isso, ter uma pessoa assim a oportunidade de fazer justiça, mas a pessoa foi omissa. E aí, quando a justiça cala, o mal prevalece. Verdade. É isso aí, Marcela. Suas considerações finais para a gente encerrar a live? Bom, minhas considerações finais, pessoal, vocês vão ver ainda muitos e muitos relatos cada vez piores daqui para frente, tá? Porque as pessoas estão cada vez mais tomando coragem e estão denunciando, estão contando as suas histórias. Até mesmo essas pessoas que já saíram da CCB há muito tempo, que nem precisaria se meter no meio disso, de CCB, de crítica, de nada, mas tiveram a coragem de pegar e ir lá e falar o que aconteceram com elas. Vocês vão ver cada vez mais isso daí, cada vez mais. Então, apoiem. Quando vocês verem esses testemunhos, esses relatos na internet, coloque lá que tem o seu apoio. Apoie a pessoa, mostre amor por ela. Coloque lá, sinto muito por você ter passado por isso. Entendeu? Porque essas pessoas precisam ser acolhidas. Você vê que esse rapaz, ele conta o relato, mas a gente vê que ele ainda sente a dor daquilo que aconteceu há muito tempo. Sabe por quê? Porque tirou dele uma coisa que ele gostava, que era tocar, que era louvar a Deus. Tirou dele o prazer de tocar. Entendeu? Então dói nele ainda. Então é importante a gente mostrar que a gente entende a dor dele e que a gente estamos aqui apoiando eles. Entendeu? Isso aí, Marcela. Obrigado pela participação. Bom descanso, daqui a pouco eu tô por aí, tá? Tá. Vocês gostaram dos meus cabelinhos? Tô parecendo a Maísa, menina monstro. Deus abençoe vocês todos, viu, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima. Fui. Tchau. Como é que... É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais uma live. Obrigado pela participação de todos vocês. Foi uma honra ter vocês aqui. Teve pessoas que entraram aí e quiseram fazer um alvoroço, só que na igreja deles, eles não querem que as pessoas entrem lá e façam alvoroço em cima do púlpito na igreja deles. Eles até chamam de crime de vilipêndio, mas eles podem entrar aqui na minha